Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de doces, bolos e salgados. Há algum tempo aqui no canal eu postei para vocês um vídeo de um bolo festivo de antigamente. E esse bolo fez muito sucesso. E era um bolo retangular, bolo para aniversário, com uma massa, né, assim que se usava muito, né, nos anos aí 80, 90. E esse bolo fez muito sucesso aqui no canal, principalmente por causa da cobertura dele de glacê real. E hoje eu venho trazer novamente aqui, com muito prazer, um bolo de antigamente. Massa, gente, feita à mão, como as nossas avós e bisas faziam realmente. Recheio, um creme de doce de leite, porque para o bolo não ficar enjoativo, elas faziam essa mistura de um creme de confeiteiro com o doce de leite e ameixas. Então eu trouxe esse recheio aqui para vocês também. E lógico, a estrela do bolo, que é a cobertura de glacê real. Sabe aquele glacê que quando seca fica durinho, crocante? E as bolinhas prateadas, que na época eram conhecidas como chumbinho, mas eu trouxe uma nova versão dessas bolinhas, tenho certeza que vocês vão amar. Dá uma olhadinha aqui nesse bolo. E o melhor desse bolo, gente, é o sabor. Sabe aquele sabor de nostalgia, sabor de infância? E eu quero compartilhar essa receita de família com vocês com muito prazer. Então, se você gosta de vídeo assim, não esquece, deixa o meu joinha aí para estar fortalecendo o canal. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ativa o sininho para você receber sempre notificações do YouTube quando eu postar um vídeo novo por aqui. E fica aqui comigo até o final para não perder nenhuma dica. Afinal, não é só o bolo que está recheado. O vídeo está recheadíssimo de dicas preciosas sobre esse bolo. Então, bora lá para nossa receitinha? Nós vamos começar então aqui pela massa do bolo. E essa massa que eu vou fazer é uma massa bem simples. Então vamos lá, vou mostrar para vocês os ingredientes. Eu tenho aqui na minha tigela 2 colheres e meia de sopa de margarina. Se você quiser usar manteiga, também pode, tá? A margarina que eu estou usando é sem sal. Nós vamos precisar de 3 ovos inteiros, 2 copos de açúcar. O copo que eu estou usando é um copo americano e eu estou usando ele bem cheinho. Então, se você não tiver o copo americano, você pode medir também numa xícara de 200 ml ou pode medir num copo de requeijão. Mas para quem gosta da receita em gramas, abaixo na descrição eu vou deixar para vocês também. Mas, gente, esse método aqui, ó, da vovó, elas não pesavam não, viu? Era tudo medido em copo mesmo. Nós vamos usar também 3 copos de farinha de trigo e 1 copo de leite. E eu vou medir tudo no mesmo copinho. E para finalizar, 1 colher de sopa de fermento em pó. Junto com a margarina que já está aqui na tigela, eu vou colocar os 2 copos de açúcar. Estou usando açúcar refinado. Vou dar aqui uma misturadinha. Se você não quiser fazer essa massa assim à mão, pode também fazer numa batedeira, tá? Faz assim na mesma ordem que eu estou fazendo aqui. Porém, gente, antigamente, né, lá na década de 70, por exemplo, era difícil, né, assim, ter batedeira. Então, muitas massas de bolo eram feitas à mão realmente. E essa daqui, gente, é um exemplo disso, tá? Com a própria colher, então, eu misturei aqui a margarina e fica assim como se fosse uma farofinha. E agora eu vou colocar os ovos. Aí você vai deixar uma pergunta assim lá nos comentários. Fátima, não fica com gosto de ovo ou cheiro de ovo? Não fica. Mas se você preferir, nesse momento aqui, você pode, antes de colocar as gemas, passá-las pela peneira, tá? Eu falo pra vocês que não tem necessidade. Mas se você preferir, pode sim, fique à vontade. E aqui agora eu vou mexer por aproximadamente uns 3 minutinhos. Vou mexer assim vigorosamente, tá? Batendo realmente esses ingredientes.
Aqui então, pessoal, eu misturei e agora eu já vou colocar aqui então o leite. Os meus ingredientes estão todos em temperatura ambiente, tá? E o leite eu vou colocar aqui também, o copo cheinho até aqui a borda do copinho, ó. Dou uma misturadinha. E agora nós vamos colocar então 3 copos de farinha de trigo, tá? Vou medir aqui e eu vou usar os 3 copos bem cheinhos também. Eu vou peneirar a farinha para ficar mais fácil de misturar. Segundo copo. Terceiro copo. Vamos misturar bem a farinha. E vamos misturar para envolver bem o fermento aqui na massa. Pessoal, quando você começar a preparar aqui a massa, já liga o forno, deixa ele lá aquecendo. O meu eu já liguei, está em 180 graus. Pessoal, vamos falar agora então sobre qual forma nós podemos assar esse bolo. Você pode assar ele numa forma retangular, de 30 centímetros de comprimento por 21 de largura. Você pode assar ele numa forma redonda. Essa que eu estou usando aqui é uma forma que tem 23 centímetros por 7 de altura, tá? Pode assar também numa forma redonda maior, 25 centímetros e um pouco mais baixa. Então, você pode calcular aí a forma que você tem. Vai dar certinho. Você procura uma forma de tamanho médio e vai colocar a massa até mais ou menos a metade da sua forminha, tá? Aqui na minha, gente, eu coloquei um papel manteiga aqui no fundo para facilitar. Antigamente, gente, não colocava, né? O pessoal untava mesmo com margarina, polvilhava farinha de trigo. E se você quiser, pode estar untando e polvilhando tranquilamente. Só estou colocando o papel porque vai me facilitar, tá? E aqui nas laterais, eu passei um pouquinho de margarina, porque eu vou colar aqui papel manteiga também. Eu estou mostrando para vocês esse processo, porque tem pessoas que falam assim: ah, eu não tenho uma forma alta para fazer o bolo. Então, gente, esse daqui, olha, é um artifício que você pode usar para fazer o seu bolo. Você vai produzir aqui uma forma mais alta para sua massa. Olha aqui a diferença de altura. A minha forma termina aqui e eu coloquei o papel manteiga e está subindo praticamente aí o dobro de altura. E aí eu vou pegar aqui mais um pouquinho de margarina, passo aqui agora no papel. Não é todo, tá, gente? É só aqui na beiradinha, olha. Porque quando eu coloco aqui a outra faixa, ele vai aderir um ao outro aqui, tá? Onde eu passei a margarina, vai ficar aqui coladinho também. Então, agora, gente, não tem desculpa de falar que não tem uma forma alta. Olha aqui, uma forma alta, tá? Então, eu vou colocar a massa do bolo, essa maravilha de massa. Ela é uma massa grossa, prestem atenção aí na textura. E vou levar ao forno. Geralmente, ela fica assada entre 35 a 40 minutos. Mas fica de olho no seu forno, tá? Porque forno, né, gente, é aquele negócio. De forno para forno dá uma diferença, então é bom prestar atenção. Enquanto o nosso bolo está assando, nós vamos preparar o recheio. Aqui, pessoal, eu tenho 3 ovos e eu separei as claras das gemas. Uma gema já até furou aqui, já está vazando. Eu vou furar aqui as outras 2 e vou deixar elas escorrendo aqui na peneira. Aqui, pessoal, é muito importante que as claras não contenham nada de gema, tem que estar somente as claras, porque nós vamos utilizá-las para fazer o glacê real da cobertura do nosso bolo. E aqui, gente, antigamente se usava mesmo as claras assim, tá? Abria os ovos e se usava as claras para fazer o glacê. Hoje em dia, né, como é muito falado aí sobre a salmonela, nós podemos fazer um processo caseiro mesmo de pasteurização dos ovos, tá? É um processo caseiro, então assim, ele não é 100% garantido, mas é bem eficaz. E se você não sabe como pasteurizar os seus ovos, eu vou deixar aqui no cantinho, passando para vocês, um vídeo onde eu já ensinei a fazer a pasteurização. E aí você pode clicar e ir lá assistir o vídeo. Ou depois pode dar uma olhadinha na descrição, onde eu vou deixar a receita anotada para vocês, que na descrição eu vou deixar também o link do vídeo onde eu fiz a pasteurização caseira dos ovos.
E como eu vou deixar as claras reservadas, eu vou passar aqui um plástico filme para proteger. Vou deixar elas aqui reservadas em um local bem fresquinho. Aqui então as gemas já ficaram peneiradas. Eu vou passar aqui o meu garfinho embaixo na peneira para tirar esse excesso que está aqui, tá? Aqui nós vamos colocar então meio litro de leite. Vou dar uma misturadinha. Vamos colocar aqui 4 colheres cheias de açúcar. E vou colocar aqui também 3 colheres de sopa de amido de milho. Vamos misturar antes de levar ao fogo. Misturei, já dissolvi aqui então o amido de milho e agora vou levar para o fogo. E aqui eu estou mexendo meu creme, não pode parar de mexer, tá? É como se fosse um brigadeiro. Tem que ficar mexendo para não grudar no fundo e não empelotar. E eu vou ficar mexendo até engrossar. Quando ele levanta a fervura, olha, o meu já tá fervendo, tá fazendo umas bolhas. Nós ainda vamos mexer aqui uns 2 minutinhos, tá? Então, levantou fervura, conta aí, 2 minutinhos mexendo para cozinhar bem as gemas e o amido de milho. Passou os 2 minutinhos, desliga. Pessoal, tirei do fogo, tá? Já coloquei aqui na minha bancada e olha que creme lindo que fica. E agora nós vamos acrescentar aqui o doce de leite. Você pode utilizar um doce de leite comprado, pronto, industrializado. Pode utilizar leite condensado cozido na pressão. E pode, inclusive, usar o leite condensado que eu já ensinei vocês a fazerem aqui no canal, tá? Se você também não sabe como fazer essa maravilha de doce de leite, você vai lá na descrição do vídeo que eu vou deixar o link do vídeo para você aprender a fazer essa delícia. E aqui, gente, eu tenho 400 gramas de doce de leite. Vou acrescentar no creme. Vamos mexer. É preciso acrescentar enquanto o creme ainda está bem quentinho, tá? Então, tira o creme do fogo e já mistura o doce de leite. Aqui, pessoal, então eu deixei bem misturadinho e eu coloquei apenas metade do doce de leite, tá? Então, aqui cerca de 200 gramas. Se você quiser colocar mais doce de leite, também pode. Eu vou deixar o meu assim, porque eu quero fazer um bolo com recheio de doce de leite e ameixas suave, como era realmente os bolos de antigamente, tá? As ameixas que eu vou usar aqui no meu recheio, elas são assim, secas, sem caroço, e elas estão bem suculentas. Se a ameixa que você for utilizar não estiver assim suculenta, estiver muito seca, você pode, antes de colocar no recheio, pegar as ameixas, colocar elas numa caneca, cubra com água e leve ao fogo até a água começar a ferver. Começou a ferver a água, você desliga, deixa esfriar, escorre e aí sim você pode utilizar as ameixas. Porque se elas estiverem ressecadas, vai ficar dura no recheio e não é legal, tá? Aqui eu tenho, gente, 200 gramas de ameixa. Aqui eu vou cortar elas em pedacinhos e vou misturar no recheio. Aqui eu já cortei, então, as ameixas. Eu não cortei muito pequenininha, tá? Eu deixei ela assim, cortadinha, mais pedaçuda. Vou misturar no recheio. Gente, que lindeza, não é? Recheio maravilhoso, sem leite condensado, sem creme de leite. Muito bom, olha isso. Agora eu vou colocar o recheio em um outro recipiente para ele esfriar. E eu vou cobrir com plástico filme a superfície aqui do recheio, encostando o plástico no creme. E eu vou deixar o meu recheio descansando em temperatura ambiente até esfriar. Pessoal, e aqui o meu bolo já está assado, já esfriou. E olha como esse bolo fica bonito, ele é bem saboroso e fofinho. E aqui, pessoal, eu fiz uma calda de água com açúcar. Eu coloquei 300 ml de água e 2 colheres de sopa de açúcar. Levei em uma panelinha no fogo até ferver. Assim que começou a ferver, eu desliguei, aguardei esfriar para poder utilizar. Esse bolo, gente, antigamente, muitas pessoas que faziam não molhavam. Então, até hoje, tem muitas pessoas que não gostam do bolo molhado.
Eu aqui vou umedecer um pouquinho o meu, mas se você quiser fazer sem molhar, também pode, tá? Assim como se você gosta do bolo bem molhadinho, também fique à vontade. Então, vamos lá. Aqui, gente, eu vou cortar o meu bolo em 3 camadas. Então, eu vou fazer 2 cortes, tá? É uma massa bem bonita e tem, assim, uma umidade natural nessa massa. Mais um detalhe desse bolo de antigamente é que os bolos não eram prensados, eles eram feitos diretamente já no prato. Aliás, gente, eram em tábuas, né? Lembrem-se aí que os bolos de antigamente, eles eram enormes, né? Faziam-se assim bolos imensos para as festas e era uma delícia. Então aqui, gente, como eu falei para vocês, tá? Eu vou molhar um pouquinho o meu. Mas, se você quiser fazer um autêntico bolo, mole bem pouco ou não mole. Pessoal, e aqui eu tenho então o nosso recheio, ele já esfriou. E antes de utilizar, eu vou mexer bem ele, porque ele ganha uma consistência bem cremosa. Prontinho, olha que lindo que está o recheio. Vou colocar aqui então uma camada. Arrumei aqui então o recheio sobre o bolo e vou colocar outra camada de massa. Vou umedecer e colocar mais uma camada de recheio. E vou finalizar então agora com a última camada do bolo. E aqui em volta, com o auxílio de uma colher, eu vou arrumando assim o recheio. Bolo prontinho, vou deixar ele aqui reservado e agora vou preparar a cobertura de glacê real. E para fazermos o glacê real, a tigela onde vamos bater a clara tem que estar bem limpinha, livre de qualquer tipo de gordura, água, tá? Bem limpinha para a clara crescer bastante. Então aqui, gente, eu vou bater elas em ponto de neve. Para cada clara que nós usamos, nós vamos colocar também 25 ml de suco de limão e de 250 até 300 gramas de açúcar de confeiteiro. E eu vou mostrar para vocês o açúcar que eu vou utilizar. Primeiro vamos bater aqui então em ponto de neve. Aqui as minhas claras então estão em ponto de neve bem firme e eu vou colocar então agora o suco de limão. Eu tenho aqui então 75 ml de suco de limão, eu espremi o limão e passei pela peneira. O suco do limão, além de deixar o sabor delicioso no glacê, ele tira totalmente, tá? Aquele cheirinho de ovo e também vai deixar o glacê super branquinho. Então, é bem importante colocar o suco de limão. E o açúcar que eu vou usar é esse daqui, o Glacúcar da União. É fácil de encontrar, tá? E ele é um açúcar de confeiteiro bem fininho. E a minha sugestão é que você utilize esse. Se na sua região você não encontra, então você pode pegar o açúcar refinado e bater várias vezes no liquidificador e peneirando até ele ficar bem fininho. E esse açúcar, antes de ser colocado na batedeira, deve ser peneirado. E eu peneirei aqui 2 pacotinhos de açúcar, porque eles vêm aqui, olha, com 500 gramas. Como eu tenho aqui 3 claras, eu vou usar entre 750 até 900 gramas de açúcar, tá? Aqui, gente, a quantidade de açúcar não é exata, porque depende muito do tamanho da clara, tá? Então, nós vamos colocando aos poucos e batendo. Então, eu já vou colocar aqui uma quantidade, ligar a batedeira. Agora eu vou ligar a batedeira e vou colocando açúcar aos poucos. Eu parei a batedeira para ir limpando aqui das laterais o açúcar. Esse glacê dá para fazer à mão também, se você não tem batedeira, tá? Você vai bater as claras em pontos de neve na mão e depois vai acrescentando o açúcar. Era assim que era feito antigamente, né, gente? Eu só não bati ele à mão aqui, gente, porque meu braço, infelizmente, não dá mais para isso. Mas se você consegue aí ou pede ajuda para alguém, bate as claras em ponto de neve na mão que vai dar certinho. E aqui eu quero mostrar o ponto para vocês. Eu desliguei a batedeira, olha só como ele já está firme, tá? Então, nesse ponto, eu vou parar.
Com o açúcar, você consegue ir controlando aqui o ponto que você quer no seu glacê real. Se você quer ele mais fluido, né, de repente em ponto de calda, ou se você quer ele para bico de confeitar, tá? Então, eu quero usar para bico de confeitar e esse aqui é o ponto que eu vou parar, olha, bem durinho já. Uma dica aqui sobre o glacê real. Quando o tempo está muito quente, ele seca muito rápido. Então, para podermos trabalhar, é legal pegar um pano umedecido. Não é bem molhado o pano, tá? É úmido. E aí você coloca aqui por cima para garantir a umidade do glacê. Hoje está bem frio aqui em São Paulo, então eu não vou fazer esse processo. Mas se na sua região estiver calor, tá? Você faz isso para você conseguir trabalhar com ele e ele não ir ressecando. E meu bolo, então, está aqui. E eu vou agora, então, passar o glacê. Aqui, com a ajuda de uma espátula, eu vou pegando o glacê e vou passar em cima do bolo. Para decorar as laterais do bolo, eu vou usar um bico 113 da Wilton. É um bico folha. Eu não passei glacê nas laterais do bolo. E aqui, gente, olha, eu vou encostar o meu bico aqui no prato, tá? E vou subindo, deixando assim uma distância de 1 milímetro mais ou menos do bolo para o bico de confeitar. Vou fazendo aqui uma suave pressão. E olha que bonito. Parece chantilly, né? E aqui, pessoal, olha a lindeza que fica esse trabalho. Muito bonito, não é? E agora eu vou usar aqui um outro bico de confeitar, 5M da Mago. E vou fazer um acabamento aqui na parte de baixo do bolo, no rodapé. Fiz então o acabamento todo aqui em cima, tá? E vou fazer mais uma voltinha. E pessoal, antigamente os bolos todos tinham essa bolinha prateada. Ela era uma bolinha bem dura, que doía até o dente quando mordia. E a gente chamava popularmente de chumbinho. Olha isso, gente. Mas essa daqui, ela não é aquela original durinha que doía o dente, tá? Eu peguei esses confeitos aqui, olha, chocobol, tá? Essas bolinhas. E eu passei no pó prateado. Sabe esses pozinhos que nós usamos para fazer decoração? Esse daqui, gente, não é o prateado, é o dourado, mas eu não tenho mais aqui o prateado para mostrar para vocês. Mas foi isso que eu fiz, tá? Coloquei as bolinhas do chocobol em um saquinho, coloquei um pouco do pozinho, dei uma balançadinha lá e elas ficaram prateadas. E agora, então, eu vou colocar aqui em cima do bolo. E aqui, gente, antigamente não existiam essas flores aqui de papel. Então, o pessoal colocava ou flor natural ou flores artificiais, aquelas de plástico, tá? Como eu não tenho delas aqui hoje, eu vou colocar uma dessa só para dar um charme aqui no nosso bolo. E olha isso. Lindo, não é? Uma fofura. E eu sei que agora vocês estão esperando eu cortar para ver ele por dentro. E eu vou cortar para vocês. E agora, então, aqui, pessoal, a hora mágica de cortar o bolo. Olha isso, pessoal. Será que está bom? Só experimentando para saber, não é? Acho que eu vou fazer esse esforcinho. Vamos lá, então, experimentar para ver se traz aquelas memórias afetivas tão boas. O que eu digo sempre aqui, para quem acompanha meus vídeos já sabe, show de bolo. Pessoal, simplesmente delicioso. Façam, a receita é fácil, eu deixei todas as dicas, tentei ensinar assim os detalhes para vocês, espero que eu tenha conseguido. É maravilhoso. Se você nunca comeu um bolo de antigamente, faz esse daqui para você saber do que eu estou falando. E essa cobertura, gente, o glacê real é maravilhosa. Inclusive, esse bolo pode ser decorado em climas quentes, porque como eu já disse aqui, em temperaturas quentes, ele seca com mais rapidez. Então, não é uma cobertura que derrete, tá? E, gente, sem brincadeira nenhuma,
5 estrelas aqui pro bolo. Não é porque foi eu que fiz. Esse gostinho aqui da década de 70, 80 e até 90, não é? É maravilhoso. Pode fazer que você vai se apaixonar. E agora eu quero agradecer de todo o coração a companhia de vocês. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!